Olá, bem-vinda ao canal. Eu sou Luciana de Vasconcelos, sou servidora do Ministério da Saúde e fui aprovada no CNU de 2024 em primeiro lugar no bloco 5, que na época, era o bloco da saúde. Resolvi gravar esse vídeo para você curtinho, para te explicar que estratégias você precisa ter para montar a sua lista de prioridade durante a inscrição do CNU 2025. Vamos lá? Primeiro de tudo, você precisa lembrar que a sua inscrição no CNU 2025, ela poderá ser apenas em um único bloco. Então, embora você tenha blocos de nível médio e blocos de nível superior, você terá que optar por um ou por outro. E claro, na hora que você se inscreve nesse bloco, você pode fazer uma lista com a preferência, com o ranqueamento de todos os cargos que estão dentro daquele mesmo bloco. Tá? Então, se você escolher o bloco 5 e lá dentro tem 10 cargos, esses 10 cargos são, em teoria, elegíveis para você construir a sua lista de prioridade, tá? Onde é que não terá lista de prioridade? Para o pessoal do bloco 7. Por que, Luciana? Porque no bloco 7 temos apenas um único cargo, né? Que é o analista técnico de justiça e defesa. Então, não há o que se falar em lista de preferência, porque só tem um cargo. Então, se você optou por fazer bloco 7, saiba que você estará concorrendo a apenas um único cargo. E aí, algumas coisinhas importantes do edital para você lembrar, tá? Que o primeiro critério para classificar os aprovados é exatamente a nota final ponderada, que vai ser aquela nota proveniente do somatório da sua nota da prova objetiva, da sua nota da prova discursiva, da sua nota de avaliação de títulos, se houver previsão para o referido cargo, e também a nota do curso de formação, se tiver curso de formação, mais a nota da prova de defesa de memorial e prova oral, se tiver esta previsão. Então, somando as notas de cada uma dessas fases, esse somatório vai gerar a nota final ponderada. E aí, olha só, o edital prevê que as pessoas candidatas classificadas, estarão ordenadas de acordo com essa nota, de ordem decrescente, obedecendo à modalidade, Então, se você está concorrendo pela ampla concorrência, vai ter a lista da ampla concorrência, e assim vai, se for pessoa negra, se for quilombola, indígena, tá? E também haverá uma classificação para cada cargo e especialidade que você escolher dentro da sua lista de prioridade. E aí, quando a gente está falando nessa lista de prioridade, o que significa? Você vai ter a sua nota, E o sistema, ele vai calcular. Será que essa nota é suficiente para aquele candidato passar na primeira opção que ele escolheu? Se não for suficiente, essa nota vai ser recalculada para tentar ver se na segunda opção do candidato ele consegue entrar. Não conseguiu? Então, com essa nota, vai ser observado se esse candidato consegue passar na terceira opção. E assim vai. E aí, por que é importante ter cuidado ao elaborar essa lista? Porque a pessoa, classificada, candidata, ela pode participar de futuras convocações naqueles cargos que foram mais preferidos a ela, mas que ela não conseguiu entrar. Então, por exemplo, você se inscreveu em 3 cargos, não teve nota para entrar no primeiro, não teve nota para entrar no segundo, mas, de repente, ali, configurou na lista de espera. E só teve nota para entrar no terceiro, se futuramente, existem outras chamadas, você pode vir a ser convocado na sua primeira e na segunda opção, se você tiver configurado, por exemplo, lista de espera. Agora, o candidato, ele será automaticamente eliminado daquelas posições inferiores, ou seja, para os cargos de menor prioridade. Então, supondo que já na primeira opção, o candidato tenha nota para ser aprovado. Então, o cargo da segunda opção, terceira opção, quarta opção, já não vai ser mais alvo de concorrência para esse candidato, tá? Então, por isso que você precisa ter muita maestria para elaborar essa sua lista de prioridade. E aí, que critérios você precisa avaliar para montar essa sua lista, tá? Então, partindo do pressuposto que você já decidiu o bloco que você vai fazer, agora você tem que escolher os cargos, para colocar dentro desse bloco e a lista, a ordem com que você vai construir essa listagem, esse ranqueamento. Então, primeiro de tudo, avalie a exigência de formação específica ou de especialidade específica. Por quê? Não é porque aquele cargo está lá disponível
dentro do bloco que você escolheu, que você vai estar apto a colocar esse cargo na sua lista. Então, repare, trouxe para você aqui o exemplo do bloco 9, tá? Então, dentro do bloco 9, você tem este cargo, certo? De técnico de atividade de mineração na ANM, e você tem esse outro cargo de técnico em regulação de petróleo, derivados, álcool e gás, dentro da ANP. Repare que eu estou falando de um bloco 9, que é um bloco de nível médio, mas repare que a exigência de cargo é diferente. Enquanto que aqui, ó, no técnico em atividade de mineração, você precisa ter curso técnico em mineração. No outro cargo do mesmo bloco, basta que você tenha um nível médio completo. Então, repare que dentro do mesmo bloco, você tem divergências de especialidades. Então, por exemplo, se eu não tenho nenhum curso técnico em mineração, não adianta eu botar este cargo na minha lista, tá? Então, esquece o cargo 02D. Só vou conseguir colocar aqui por hora o 03C. Outro exemplo. Aqui agora, olha só, eu estou no bloco 2, tá? Dentro do bloco 2, eu tenho esses dois cargos. Eu tenho um cargo de pesquisador lá na Fundação Joaquim Nabuco e eu tenho um cargo de administração e planejamento lá na Funarte. Repare que no primeiro caso, eu preciso ter um curso de graduação em qualquer área de conhecimento, ou seja, basta que eu tenha nível superior. Porém, eu preciso ter, olha só, acrescido um curso de mestrado, tá? Em ciências sociais, antropologia, sociologia, ciência política. Então, repare que para eu assumir este cargo de pesquisador lá na Fundação Joaquim Nabuco, eu preciso, além do nível superior, ter um mestrado em alguma dessas áreas. Então, se eu não tenho mestrado em nenhuma dessas áreas, não adianta eu colocar este cargo aqui na minha lista de prioridade, porque eu não vou conseguir assumi-lo. Do contrário, olha só, esse outro cargo aqui de administração e planejamento, embora ele já esclareça aqui que a especialidade é administração, veja qual que é o requisito. Veja a formação exigida. Certificado de conclusão de curso de graduação em qualquer área do conhecimento. Então, nesse segundo cargo, sim. Eu, como farmacêutico, por exemplo, posso concorrer. Eu, como psicólogo, posso concorrer. Eu, como agrônomo, posso concorrer. Então, você precisa selecionar apenas cargos dos quais você está apto a assumir quando for aprovado, tá? Então, cuidado com isso. Outra situação que você precisará avaliar, claro, é a quantidade de vagas, né? Então, é claro que se você tiver a chance, né, de optar por um cargo que tenha mais vagas, é bem mais interessante. Inclusive, se você pensar que lá para a prova discursiva, né, que é a segunda etapa do seu concurso, serão corrigidos 9 vezes o número, né, de vagas ofertadas ali na sua modalidade. Então, por exemplo, se você escolhe aqui, ó, este cargo, né, serviço social, para ampla concorrência, né, passarão 5 pessoas. Então, quantos vão ser aptos a irem para a prova discursiva? Aí você vai fazer 5 vezes 9, que vai dar 45 pessoas. Agora, por exemplo, se você pegar este cargo aqui, também serviço social, também analista do seguro social, né, provavelmente aqui esse cargo 5A, né, em alguma localidade diferente dos demais, aí você vai pegar esse valor de 33 e vai multiplicar por 9. Ou seja, aqui em cima vão ser, né, aptos a irem para a prova discursiva 297 pessoas, né? Então, veja que o quantitativo de pessoa aqui neste cargo, né, que pode estar apto a ir para a discursiva, é bem maior, né? Então, o cálculo vai abranger bem mais gente. Então, sim, você pode considerar, né, dentro ali da sua especialidade que você pode assumir, você pode olhar, né, para os cargos que têm mais vagas, né? Então, todos estes cargos aqui que eu trouxe no exemplo, né, e esse aqui também, são cargos que assistente social estariam aptos a assumir. Então, você pode selecionar o que você está apto a assumir e ver a quantidade de vagas, tá? Acontece que, se você for aquele candidato que não tem possibilidade de assumir um concurso em outro local, né, ali sair da sua cidade, fazer mudança, com certeza este é o primeiro quesito que você deverá avaliar, né? Então, aqui, a avaliação do local de exercício será a sua primeira situação de corte, né? Então, repare só. Ainda no exemplo dos assistentes sociais, este cargo aqui, né, de código 5A, que é este aqui com maior número de vagas,
olha para onde, né, a pessoa vai entrar em exercício, lá na Superintendência Regional do Nordeste. Então, se para você for inviável assumir um concurso lá no Nordeste, né, porque de repente você é de outra região do país, com certeza este cargo não precisará estar na sua lista de preferência. Então, supondo que você, sem querer, coloque esse cargo em primeiro lugar, só porque tem mais vagas, mas esquece de olhar que a vaga dele é para o Nordeste, é capaz de você passar aqui, né, e aí não ter como assumir. Então, tem que avaliar. Do contrário, olha só, esse código aqui, 5B, né, é para assumir lá na região norte e centro-oeste. Então, se esse cargo, né, essa localidade de atuação for mais interessante para você, você vai ter que colocá-la em primeira opção, ainda que tenha menos vagas que as demais localidades, tá? Então, é algo a se avaliar. Olha só aqui, ó, o mesmo, né, mesmo para o pessoal de serviço social, agora no MGI, né, que são essas 15 vagas aqui que foram ofertadas. Repare que elas são para local de exercício em Brasília ou nos estados, né, aí já não está tão claro. Mas se a sua preferência for Brasília, por exemplo, caberia, né, como sugestão, você já colocar esse cargo aqui dentre as primeiras prioridades, tá? Então, se o local de exercício for muito importante para você precisa usar, né, essa primeira peneira para verificar os cargos, né, que você vai pôr aí na sua lista de preferência, tá? Luciana, posso avaliar a remuneração como critério, né, para saber se o cargo vai vir em primeiro lugar, em segundo lugar, em terceiro lugar? Pode, né? Isso porque, gente, dentro do mesmo bloco, né, para formações semelhantes, você tem cargos pagando diferente. E eu trouxe um exemplo aqui que eu achei no edital, né? Então, repare aqui, ó. Todos esses cargos são do bloco 1, né? Voltando aí para o mesmo exemplo de assistente social. Agora, repare que esses dois primeiros códigos de cargo, lá do INSS, vão pagar para o aprovado R$ 8.027, né, no primeiro ano, e depois da primeira avaliação de desempenho, esse valor pode chegar a R$ 9.371. Agora, olha este outro cargo, né, que são aquelas 15 vagas do MGI para Brasília e estados. Olha o valor da remuneração. R$ 5.900 no primeiro ano, né, e depois que você fizer a sua avaliação de desempenho, esse valor pode chegar a R$ 6.000. Repare que né, cargos semelhantes, mas que exigem a mesma especialidade, né, nós vimos aqui, ó, especialidade de serviço social, então são cargos de mesma especialidade. Mesma jornada de 40 horas, mas está pagando remuneração de valor diferente, né? Então, se, por exemplo, para você não for o problema morar em Brasília ou na Superintendência do Nordeste, na Superintendência do Centro-Oeste, você pode colocar como primeira opção na sua lista aquele cargo que está pagando mais, tá? Dentro ali da sua formação exigida. Então, sim, você pode pôr, né, esse critério de remuneração como algo a se avaliar na montagem do seu ranking, tá? E aí, queridos, em resumo, né, o que eu trago aqui para você? Primeiro de tudo, realmente você vai precisar escolher um bloco para se inscrever, né? Lembre-se novamente que você só poderá se inscrever em um único bloco. Decidiu o bloco, você está apto a concorrer a todos os cargos que estão ali dentro. Então, no momento da inscrição, vai abrir a lista de todos os cargos daquele bloco, com exceção, que eu já falei para você, do bloco 7. Por que, Luciana? Porque no bloco 7 só tem o cargo de analista técnico de justiça e defesa. Então, só tem um cargo. Não há o que se falar em lista, tá bom? Então, é esse único cargo. Não tem lista para você montar e se preocupar, tá bom? Claro, tenho a lista dos cargos completa. Será que eu posso assumir todos eles? Provavelmente não. Então, por essa razão, a primeira coisa que você precisará avaliar é se exige alguma especialidade específica, alguma formação específica. Então, se você não tem aquilo que o cargo está pedindo, não tem por que botar o cargo na lista. Então, de novo, sou psicóloga. Posso concorrer a um cargo de médico? Não. Não adianta o cargo de médico estar na sua lista se você não pode assumi-lo, tá? Então, essa é a lógica. E aí, minha sugestão, já se faça a pergunta. Para mim, importa o local onde eu vou assumir o cargo? Se a resposta for sim, se o local for realmente muito preponderante na minha decisão, claro que o próximo corte que você vai avaliar é o local. Então, comece a avaliar esses cargos que eu posso assumir. Quais deles está na cidade que eu posso, né? Que eu gosto, que eu estou. Aí você ranqueia de acordo com esse local, tá? Aí depois, né, escolhi todos aqueles em locais que eu posso assumir. Aí você avalia, né? Se vai agora ranquear de acordo com a remuneração, se vai ranquear de acordo com o número de vagas, aí você pode escolher. Mas o filtro maior vai ser, com certeza, no local de atuação do cargo. Agora, se o local do cargo não for um problema para você,
né? Se você puder aí assumir em qualquer cidade do país, claro que você vai primeiro avaliar aqueles cargos que têm mais vagas, que têm melhor remuneração, para poder botar ali nas primeiras posições da sua lista. E aí depois, né, você em um segundo momento pode até ir reclassificando de acordo com a cidade, né, ali que você prefere morar, tá? Então é basicamente isso e não dá para fugir muito desses quesitos, tá? E aí, até quando você pode ficar mexendo nessa lista de preferência, né? Nessa ordem de preferência dos cargos? Enquanto estiver aberto o período de solicitação de inscrição, tá? Ou seja, até o dia 20 de julho, você pode fazer alterações do tipo mudar o bloco que você quer participar, mudar o cargo, a especialidade, as ordens de preferência, optar ou não por um atendimento especializado. Então, essas alterações, tá? Você pode fazer durante o período de inscrição. Agora, uma vez que a sua inscrição já foi homologada, ou seja, já foi encerrada, já está inscrito ou não está inscrito, não é possível mais mexer, tá? Então, enquanto estiver aberta, você pode ir mexendo, mudando, né? Reavaliando ali a sua lista de preferência, o seu ranking, mas chegou depois do dia 20 de julho, não dá mais para alterar. E aí vai ficar valendo a última alteração realizada, tá? Então, depois de homologada, não vai ser aceito, tá? A alteração de dados nesses quesitos aqui, tá? Incluindo a ordem de preferência. Então, não tem aquilo, acabei de fazer minha prova, fiquei com pontos grandes ali na prova objetiva, vou alterar aqui a sequência do cargo que eu quero assumir. Não pode. Só pode alterar a ordem de preferência enquanto estiver aberto aí o período de inscrição, tá bem? E é isso que eu tinha para falar com você. Eu espero, né, ter te ajudado aí a montar a sua lista de preferência, né? Espero ter esclarecido esses quesitos que são importantes nessa definição. E se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir aqui embaixo e se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos.